É Então, quente. quando era pequeno, meus parentes iam para Cabo Frio, então a gente tinha aquelas dunas. Ai, Sabe que hoje em Cabo Frio, tudo que é duna foi tudo ocupado por condomínio? Meu filho, isso é especulação imobiliária, né? Bem, meus amigos, está chegando nosso horário aqui. Boa tarde para todos, os amigos, as amigas. Hoje, dia 9 de outubro de 2023, segunda-feira. E nesse horário nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, né? Uma publicação de Allan Kardec. E nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 7 da volta do espírito à vida corporal, esquecimento do passado. E a gente vai iniciar o nosso estudo na questão 392. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer aqui a nossa prece. Hoje, em especial, vou pedir a todos vocês, se bem que nos últimos tempos, né, isso está se tornando, infelizmente, uma coisa comum, mas, em especial, eu quero iniciar nossa prece levando o nosso, pedindo a todos para nos concentrarmos, levarmos o nosso pensamento ao alto e orarmos pelos nossos irmãos do Oriente Médio, pelos nossos irmãos palestinos e israelenses que estão num combate terrível, aonde a população civil está sendo terrivelmente atingida, onde inúmeras mulheres, homens e crianças inocentes estão morrendo, estão feridos, como sempre são as vítimas, né, desses conflitos enlouquecidos, patrocinados pelo ódio, principalmente. Então, Senhor, te rogamos que envie os teus anjos guardiães, os espíritos bondosos, para aquela região de conflito, para aquela região onde há muita dor, muito sofrimento, para amparar aquela população que lá se encontra, para recolher aqueles que estão desencarnando, e são muitos. Que esses espíritos possam ser levados, Senhor, para a erraticidade, pelos teus trabalhadores abençoados, que eles possam ser consolados, esclarecidos, para que não guardem o ódio em seus corações, para que no futuro não venham a reencarnar, trazendo esse ódio dentro deles. Nós sabemos que são questões políticas, questões temporais, são questões geográficas, de muito conflito envolvendo a todos eles, há muito orgulho, há muito ódio, há muita raiva entre aquelas pessoas. Mas quem paga terrivelmente são aqueles inocentes, a população civil. Então, Senhor, que esses irmãos possam ser envolvidos da tua misericórdia. E aqueles que estão encarnados estão ali sofrendo muito. Há muitos brasileiros, há pessoas de outras nações que estavam lá visitando como turistas, ou mesmo que estejam morando, porque escolheram aquele país como residência, que todos possam ser amparados, Senhor. E que nós todos possamos emitir a nossa oração, porque não devemos também guardar raiva de ninguém. Devemos compreender que esses irmãos que estão patrocinando esse conflito são irmãos que ainda estão envolvidos pela sombra e pela ignorância. E ali não há certos nem errados. Todos estão comprometidos com aquela tragédia e muitos terão que reparar, principalmente aqueles que estão promovendo a dor, terão que reparar através de muita dor e sofrimento, porque não há justificativa para o assassinato de pessoas inocentes. Nem a defesa, nem alegar que está sendo agredido. Porque Jesus mesmo falou, aquele que vive pela espada, morre pela espada.
Assim, Senhor, é isso que te rogamos e te pedimos que nos abençoe, que nos dê força para termos bom senso e que a gente possa sempre oferecer o nosso óbolo, que é a nossa prece, por esses que mais sofrem. Obrigado, Senhor, e nos permita dar por iniciada a nossa reunião de estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Como eu falei, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão 392, esquecimento do passado. E Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? E os espíritos dizem assim: não pode o homem, nem deve saber tudo. Então, eles são muito taxativos ao afirmar que nós, homens, ainda espíritos perfectíveis, nós, homens, que estamos aqui ainda buscando crescer, buscando evoluir. Olha só o que a gente está vivendo no mundo hoje, né? Isso prova o quão ainda ignorantes nós somos. Totalmente ignorantes, né? Então, seres ignorantes como nós, podemos saber tudo. Já pensou se no auge da nossa ignorância, que é o que nós estamos vendo acontecer no mundo, não é a prova da nossa ignorância, nós soubéssemos tudo, com certeza iríamos pegar tudo isso que a gente sabe, embalar, colocar dentro do míssil e mandar. É isso. Então, no momento, no nosso grau evolutivo, não pode o homem, nem deve saber tudo, tá? Deus assim o quer em sua sabedoria. Essa é a vontade de Deus. Que nós não saibamos de tudo. Sem o véu que lhes oculta certas coisas, que é o véu do esquecimento, ficaria ofuscado com quem, sem transição, quer dizer, sem preparo, saísse do escuro para o claro. Então, se nós, vamos imaginar, nós, no nosso grau evolutivo, de repente alguém chegasse e revelasse tudo para a gente ficaria o quê? Ofuscado por essa verdade. E não teríamos como viver essa verdade, porque o nosso nível não consegue administrar essa verdade. Então, a luz, a revelação, ela tem que vir aos poucos, para não nos ofuscar demais. Porque senão a gente pode até ser destruído com isso. Por isso que ele diz aqui, sem o véu que oculta certas coisas, que é o véu do esquecimento, ficaria ofuscado por tanta luz. E a luz excessiva nos cegaria. Ficaria ofuscado como quem? Sem transição, esse sem transição, sem preparo. Sai-se do escuro para o claro. É igual aquelas pessoas que vão no cinema, né? Quando a gente entra na sala de cinema, a gente não toma um choque, que a sala está toda escura. Você vem do claro e entra no escuro. Você não toma até. Não leva um tempo para se adaptar. Leva um tempo para se adaptar. Porque você não está preparado para aquela escuridão da sala. Você vai levar um tempo para você. É mais ou menos assim. Só que é no sentido contrário. A gente vive numa escuridão. E se alguém joga você no claro, vai trazer problema. Por exemplo, pessoas que às vezes são mantidas prisioneiras em um lugar escuro durante muito tempo. Quando ela é libertada, não se pode deixar a pessoa sair do escuro para o claro, porque ela pode ficar cega. Tem que botar uma venda na pessoa
e vai mostrando a claridade para a pessoa aos poucos, porque senão aquela claridade pode cegar a pessoa. Né? Então, ele diz isso. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si. Quando você não sabe do seu passado, principalmente se o nosso passado não é muito recomendável, você tem mais condições de fazer as coisas com mais tranquilidade, porque você não tem o peso daquele conhecimento do passado para te incomodar. Então, por exemplo, não poderíamos dizer o seguinte, que há uma causa para o homem ter o esquecimento do passado. Se ele soubesse de tudo, isso poderia ser prejudicial para ele. Ficaria muito prejudicado, principalmente o relacionamento com as outras pessoas. Não é? Imagine. Porque se eu sei de tudo, eu tenho que entender que o outro também sabe de tudo. Não é? Deus não vai fazer assim. Você vai saber de tudo, mas os outros não. Então, se fosse da lei que todos soubessem de tudo, aí eu diria, eu sei de tudo, mas a Ana também sabe de tudo sobre mim. Já não está bom. Olha como seria ruim o nosso relacionamento, até dentro da família. Você olhar para o seu filho, saber de tudo que ele fez contra você. Seu filho olhar para você e imaginar que ele sabe tudo o que você fez para ele. Ficaria altamente prejudicado o relacionamento com as outras pessoas. Então, o véu do esquecimento é a didática de Deus. O véu do esquecimento é a didática de Deus. Né? Assim, o espírito, quando reencarna, ele pode recomeçar uma nova existência com mais tranquilidade. O indivíduo lembrar quem foi ou o que fez no passado não é muito bom. Porque se eu souber só de mim, tudo bem, né? Mas o mundo todo vai saber de mim, como eu vou saber de todo mundo. É necessário fazer a viagem, isso aqui é muito interessante, é necessário que a gente faça uma viagem ao nosso interior e não ao nosso anterior. Entendeu? Então, nós devemos, sim, fazer uma viagem ao nosso interior. Cada um viaje, volte-se para o seu interior, mas não ao nosso anterior, tá? A não ser, é claro, num caso de extrema necessidade terapêutica, não é? Num caso de extrema necessidade terapêutica, existem esses terapeutas, e mesmo assim você tem que procurar muito bem para não encontrar um picareta qualquer, ou uma pessoa despreparada, que faça você voltar ao seu passado e trazer de lá só problemas. Então, no caso terapêutico, aí sim. Mas mesmo assim, ele não vai voltar para ficar buscando por curiosidade. Ele vai lá buscar o motivo, a causa daquela patologia que você está tendo agora. Não vai ficar querendo pesquisar detalhes que não interessam, tá? Vamos à questão 393. Como pode o homem... a primeira, são 3 perguntas que Kardec faz, na 393. Primeira pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Essa é a primeira coisa que a gente vai falar, né? Não, mas espera aí, é a primeira vez para de sucesso. Como esquecimento passado. Então, como é que eu posso ser responsável? Vamos rapidinho voltar aqui na questão 198. Rapidinho, 198. 198. Está na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. 198. 198. Aí Kardec pergunta assim: não tendo podido praticar o mal,
o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Aí eles respondem: se não fez o mal, igualmente não fez o bem, e Deus não isenta das provas que tenha de padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredir até a pureza. Então, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer que Deus não nos isenta das provas que nós tenhamos que padecer. Se for um espírito puro, não é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque ele já progrediu. Então, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que não se lembra? Só os espíritos imortais. E se estamos aqui reparando erros, é porque nós não avançamos. Nós não avançamos. Por isso que ele diz aqui, né? Deus não isenta a nenhum espírito de provas, tá? Aí a pessoa diz, mas é uma criança. Não, ele é uma criança. No momento ele está no corpo infantil. Mas o espírito não é de criança. É um espírito milenar. Então, muita gente acha que quando é criança, está nas categorias superiores. Aí tem essa história aí de criança azul, como é que é o nome que dá? Índigo. Criança índigo, né? Ai, é de uma inteligência, mas às vezes é mal educado, é grosseiro. É criança índigo. A criança índigo é criança de espírito puro, é elevadíssimo. Ela é tão elevada que ela não consegue conviver socialmente com as outras pessoas. Aí ela trata mal, ela é ignorante, ela faz isso, faz malcriação, porque é o espírito. Gente, pelo amor de Deus. Isso é uma teoria, essa história de criança índigo, é a teoria mais absurda que existe. Na realidade, essa teoria surgiu com uma espiritualista americana. Uma espiritualista lá americana, ela publicou um artigo sobre isso, falando das crianças índigo. Agora inventaram criança cristal, criança diamante, criança, essas coisas todas, sabe? Aí começaram a inventar sinônimos, né? Então, algumas pessoas aqui no Brasil adotaram essa história de criança índigo. Tem nada a ver criança índigo. Tem nada a ver. Tem um artigo muito interessante acho que é do Richard Simonetti. Vou ver se eu resgato, ele já desencarnou, né? Muito interessante ele falando da tal da criança índigo. Muito interessante, né? Esse artigo dele. Mas, na realidade, não existe isso de criança índigo, criança cristal, criança azul, criança diamante. Isso é besteira, pura besteira, tá? Então, essa história de que, como ele diz aqui, né? Como eu não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenridade pertence a alguma categoria das categorias superiores? Não. Ela tem idade, mas ela não é um espírito de tenridade. É um espírito, ó, milenar. Milenar. Então, eu dizer que se ela fez o mal, realmente não fez o bem. Não teve tempo nem de fazer o bem, se encarnou logo. Deus não isenta de provas, tá? E se for um espírito puro, não é porque ele morreu em eternidade, é porque ele já progrediu até a pureza. Ele já progrediu, ele já fez o esforço dele, né? Aí vem a outra pergunta na questão 393, a segunda pergunta. Como pode aproveitar da experiência de vida que se esqueceu? É a segunda pergunta, né? Como o espírito pode aproveitar? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhe servissem de lição, se recordasse do que as tenha podido ocasionar, desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre a recomeçar, como conciliar isso com a justiça de Deus? Aí eles respondem assim: em cada nova existência, o homem dispõe de mais
inteligência, né? É a lei do progresso. Reencarnamos para progredir. É possível que, às vezes, o progresso seja tão pouquinho, né? E a pessoa diz assim, esse não aproveitou nada. Mas alguma coisa você se aproveita. Às vezes, as pessoas podem dizer assim, é uma encarnação estacionária. Às vezes, esse estacionário, ele é, para você, relativo. Para você pode não ter sido bom, mas, de repente, para alguém que conviveu com você, foi bom. De repente, você, na sua vida ali, não caminhou muito, mas alguém que conviveu com você, mediante o convívio com você, cresceu. Vamos imaginar mais ou menos assim, uma pessoa muito obtusa, nossa senhora, muito difícil de lidar, muito difícil, aquela pessoa que não aceita nada, radical, aquela pessoa, né, que é aquela terrível, que não aceita o progresso, que não aceita nada. Aí algumas pessoas vão conviver com ela. Essas pessoas que vão conviver com ela vão desenvolver algumas virtudes, como indulgência, fraternidade, paciência, não é? Então, aquela encarnação pode ter sido estacionária para ela, mas aquela encarnação sua, se você é muito assim, pode ter sido estacionária para você. Mas você, de alguma forma, ajudou o outro a desenvolver algumas virtudes, porque o outro teve que viver com você. E se ele não convivesse com você, ele não teria desenvolvido essas virtudes, entendeu? Então, ao conviver com você, que às vezes é uma criatura difícil, esse que foi conviver com você se viu forçado a crescer. E às vezes cresceu mais do que se não tivesse aquela dificuldade. Então, ele pode ter sido estacionário, mas ele, de alguma forma, beneficiou alguém, que é a pessoa que viveu com você e que cresceu, graças ao convívio com você, entendeu? É aquela coisa, eu ajudei ele a crescer, eu fiquei quase no primeiro lugar, mas eu ajudei o outro a crescer, é um tipo de ajuda, porque se o outro não convivesse com você, eu não teria crescido. Então, a gente olha como Deus faz as coisas certinhas. Deus faz as coisas certas. Quer dizer, não há nada que fique perdido. Não há nada que fique perdido. Tudo na didática divina, tudo pode ser aproveitado, né? E a gente vai também, e como nós também temos nossas dificuldades, né? E às vezes a gente tem dificuldade para aprender algumas virtudes, a gente vai aprendendo, não pode. Então, diz aqui, em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência. A cada reencarnação, como a reencarnação tem o objetivo da evolução, de fazer com que a criatura evolua, a cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência. E melhor pode distinguir o bem do mal. Nós vivemos numa fase, aqui na Terra, a gente estava até conversando isso antes da aula começar, que hoje, no mundo que a gente vive, pouquíssimos podem dizer que não sabem distinguir o bem do mal. E bota pouquíssimo nisso. Agora, essa capacidade pede a gente de quê? Responsabilidade. Vocês já sabem, né? Quer dizer aqui, onde o seu mérito, quer dizer, o mérito do homem que reencarna, se lembrasse de todo o passado. Quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, a erraticidade, diante dos olhos lhe estende a sua vida passada. Então, alguns espíritos, né, ou grande parte desses, quando desencarna, você tem uma visão da sua vida passada. Não de todas, é claro, né? De umas 2 ou 3, e já é o suficiente. Mas se você lembrar de 1 ou 2, precisa lembrar de mais? Não. No atual nível que nós vivemos e que nós estamos aqui, lembrar de 2 vidas passadas já é problema suficiente. Não precisa passar de 2. Você já vai perceber que você não foi Paulo de Tarso,
que você não foi Maria de Marcos, e olha que eu estou pegando Maria de Marcos, que era uma doméstica, né? Era uma doméstica, mas era uma doméstica que ofereceu a casa para a última ceia. Já sentiu o peso da mulher, né? Ela que ofereceu a casa para Jesus fazer a última ceia. Então, você já vai perceber que você não foi Maria de Marcos, não foi Maria de Magdala, né? Não foi aquela, que eu esqueci o nome, que levou o manto, o rosto de Jesus. Oi? Esqueci o nome dela. Verônica? Verônica. Não foi Verônica, né, que botou o manto aqui no rosto de Jesus, e também não foi Isabel, mãe de João Batista. Então, já sabendo disso, né? Já sabendo disso, sabendo de uma encarnação do vida passada, você olha assim, ih, eu não fui Verônica. Então, não quero nem mais saber de nenhuma outra. Não quero saber nem de nenhuma outra. Não fui nenhuma daquelas mulheres do Evangelho. Também pode parar por aí. Alguém vai dizer assim, não, mas você foi a mulher de Constantino. Esquece essa senhora. A mulher de Constantino, mas ela é uma imperatriz. Não quero continuar. Porque a mulher do Constantino, aquela que mandou acabar com a reencarnação, não quero saber dela. Não, nem Salomé eu quero saber de Salomé, nem da mulher de Herodes, nada disso, que é a grande possibilidade. Aí ter sido Salomé, Herodias, que é a mulher de Herodes, aí você pode ter sido. A mulher de Constantino, aí pode ter sido. Entendeu? Então, o problema está por aí. Então, diz aqui, se a gente lembrasse do passado, não haveria mérito. Então, quando o espírito volta à vida na erraticidade, diante dos olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita, vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer. Assim como de que modos teria evitado. Então, você sabe o que você fez relativamente, uma ou duas encarnações, e também sabe como você poderia ter evitado aquilo tudo. E aí, quando a gente vai ver como poderia ter evitado aquilo tudo, você pensa o seguinte, gente, mas era muito pouca coisa que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer pouco. Se eu fizesse só se escolhesse isso, aquilo, não era nada de extraordinário. Mas já ter feito uma escolha diferente, uma coisa boba, eu teria evitado esse maremoto de dor e sofrimento. Aí que você vai sofrer mais ainda, né? Então, diz aqui, reconhece justo, aí você, diante da verdade, não há outra coisa a fazer do que reconhecer justa a situação em que se acha. E você chega à conclusão que realmente Deus não errou. Deus não errou. Está tudo certinho, certinho. Eu posso procurar doidado. Eu não vou encontrar erro na decisão de Deus, né? Então, reconhece justa a situação em que se acha e busca, então, uma existência capaz de reparar a que vem de transcorrer. Aí você começa a pedir, Senhor, me dá uma reencarnação assim, para eu poder, né, reparar o que eu fiz. Escolhe provas análogas, semelhantes às de que não soube aproveitar. Ou as lutas que considere apropriadas ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhe são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas. Então, aí a gente começa, Senhor, já com uma certa consciência, né? Senhor, por favor, eu quero passar novamente por esse problema aí, para poder agora, com mais, né, discernimento, poder resolver, poder crescer, poder melhorar. Aí, né, os amigos espirituais, percebendo que a gente está querendo realmente melhorar, vão vir nos ajudar, aí eles vão nos amparar, né? Então, isso aqui, sabendo que aquele espírito que vai vir nos ajudar, se esforçará por levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição em que incorreu, quer dizer, das faltas em que incorreu. Tendes essa intuição no pensamento.
no desejo criminoso que frequentemente vos assalta, e a que instintivamente resistis, atribuindo, as mais das vezes, essa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, quando é a voz da consciência que vos fala. Então, muitas vezes, a pessoa diz assim, eu preciso saber o que eu fiz na vida passada. Precisa não. Eu preciso saber o que eu fiz na vida passada. Precisa não. Você tem uma intuição. Você tem uma intuição de quem você foi, do que você fez. Como? Porque, de vez em quando, te assaltam alguns pensamentos. Meu Deus, se eu pudesse, eu acabava com aquela raça. Gente, né? Isso é a intuição do que você fez, de quem você é. Está lá no seu subconsciente. Aquilo, vem. Mas aí você diz, não, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Não há dúvida, vamos fazer a prece, né? Aí a gente pensa o quê? Não, eu já não faço isso porque meus pais me deram uma boa educação. É verdade. Mas a mais das vezes, não é a educação que os pais deram que leva você a resistir, a não fazer aquilo que veio para você. É a voz da tua consciência que está falando para você. É melhor você baixar o fogo aí, porque da outra vez você fez. Olha o que deu. Entendeu? Então, muitas vezes a pessoa diz assim, é porque meu pai e minha mãe ensinaram muito bem que não devo fazer isso. Então, é a educação que eu recebi. Muitas vezes não. Muitas vezes não. É a tua consciência. Porque o que vem assim, muitas vezes, primeiro é teu. Mas aí a tua consciência chega e diz assim, para, que isso já não deu certo. Isso já não deu certo. Você já foi intempestivo, já fez, você já fez isso, esse impulso, já colocou isso em prática. Olha no que deu. Olha a dificuldade que você está passando agora. Aí você refrega. Você diz, não, é que eu recebi uma boa educação dos meus pais. Não, é a consciência que te alerta. Por isso que a gente não tem necessidade de saber do passado. Porque as coisas vêm para a gente. Está tudo lá arquivadinho, em prateleiras muito bem arrumadas, numeradas. Certinho. Entendeu? Então, quando vem essa coisa, e vem mesmo, não vem? Vem mesmo. Meu Deus do céu! Se eu pudesse resolver esse problema com 2, 3, né? Com 2, 3, eu resolvi o problema todo. Aí a voz da consciência diz assim, sossega aí, porque tu já fez isso e não foi bem, e não deu certo. É a voz da consciência. Então, diz aqui, essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recair nas faltas de que já vos fizestes culpado. Na nova existência, que é a nova reencarnação, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos, ao voltar para o meio deles. Então, o nosso grande problema é que poucas vezes nós buscamos a intuição, sabe? Poucas vezes ficamos atentos ou damos crédito à nossa intuição. Intuição essa que Leon Denis chama de memória subliminar. Ele chama de memória subliminar. Aquilo que não está muito claro, mas que está presente. É memória subliminar. Isso é diferente de inspiração. Porque a inspiração vem, né? Me vem de fora. Ela me vem de fora. E essa memória subliminar, ela está dentro de mim. Ela está dentro de mim. Então, ela é diferente de inspiração. Inspiração vem de fora. Essa é aqui, está em mim. A voz da consciência é a lembrança do passado.
Tá? A intuição é aquilo que eu tiro do meu inconsciente. Às vezes você olha uma coisa, né? Você olha uma coisa, tu vê aquilo ali, que ou você está começando a fazer, alguém está te oferecendo, tu olha aquilo e tu diz assim, eu já sei que isso não vai dar certo. Às vezes eu falei isso, às vezes, né? Diante de um fato, alguma situação que se apresenta, Você diz assim, eu já vi esse filme eu antes. já vi esse filme, isso não vai dar certo. E se você consegue, ó, é a voz da consciência. É a memória, que Leon Denis chama de memória subliminar. Quem diz para você isso não vai dar certo? É a tua intuição. É a voz da tua consciência. Você já viveu aquilo, ou já viu, que às vezes a gente não precisa nem ter vivido, né? Ao ver algo, o outro vivendo, você não aprende. Tu olha e diz assim, caramba, caramba. Aí, quando aquilo aparece para você, você diz, não, na mesa mediúnica, muitas vezes, quando o irmão chega e dá um depoimento bravo daquele, você às vezes caladinha fica e você diz assim, olha eu amanhã, porque eu já estava pensando em fazer isso aí, que ele está fazendo, que ele fez. E olha como ele se arrebentou. Aí você faz o quê? Eu vou fazer minha curva aqui e vou parar. Eu vou parar. O que ele fez exatamente aquilo que eu vou fazer. Olha que deu. Não deu certo. Então, opa, tem oportunidade, não é isso? É uma grande oportunidade. Então, a intuição é o que eu tiro do meu inconsciente. É a voz da consciência. É a lembrança do passado. Por isso que a gente não precisa saber do passado. Basta a gente olhar para a gente, para o nosso modo de ser, né? E aí você já sente. Já sente. E o teu inconsciente te avisa através da intuição. Não faça, cuidado. Mas às vezes a gente o quê? Deixa para lá e aí vai, quebra a cara. Quebra a cara, tranquilo. Vamos dar uma olhadinha na questão 461 do Livro dos Espíritos? Vamos para frente um pouquinho. Deixa marcado aí a 393. 461. Na 461, parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Lê aí, Beto, a 461. É o Beto daqui. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que não são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acordem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes, é útil que não saibais fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade, que se decide pelo bem e voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, a grande frase é essa aqui. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acordam em primeiro lugar. Primeiro, normalmente, o primeiro pensamento que vem é a intuição. Entendeu? Normalmente. E muitas vezes a gente despreza aquela primeiro. Porque eu dou alerta, eu dou prevenção, eu dou proteção. Cuidado. Aí você começa. Aí o nosso problema inicial começa onde? Você começa a usar a inteligência, o raciocínio. Aí, entendeu? Começa a questionar, não, mas eu posso fazer assim, eu posso fazer. Porque aí você começa a usar a razão, aí você começa a usar a razão e decide fazer outra coisa. E aí quebra a cara. Para se favorecer. Para se favorecer, claro. Fazer o que você está. Você quer. Gosta, que você quer. Porque ele fica, olha só, não passar. Aí você começa, não, mas eu sou uma pessoa aqui. Vamos raciocinar, vamos botar as coisas em claro aqui, vamos ver os prós e os contras. Começa a usar a inteligência, porque você quer fazer, então você quer o quê? Apoio para aquilo que você quer fazer. Entendeu? Você começa a buscar, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, que o véu do esquecimento é a nossa vantagem reencarnatória.
eu não lembro o que eu fiz, tá? E isso vai me dar uma vantagem, porque eu vou começar uma reencarnação tranquila, tranquila, tá? E isso vai nos permitir agirmos conscientemente apartados do passado. Então, eu vou poder começar uma reencarnação afastada do passado, sem o passado para me incomodar, sem o passado, a lembrança nítida do passado para me frear. Estou começando. Estou começando. Ah, que você foi Gengis Khan. Deixa para lá, não sei nem quem foi Gengis Khan, não sei nem onde nasceu Gengis Khan, e nem estou interessado em saber de Gengis Khan. Entendeu? Você está começando uma boa. E vai começar usando a vontade do esquecimento passado, as coisas que você já aprendeu na erraticidade, que você pode ficar lá uns 200 mil anos, entendeu? E aí aprendeu alguma coisa. Vai começar por aí. Agora, se o cara disser que você foi Gengis Khan, e se mostrar a biografia de Gengis Khan para você, você nem assim, dá para voltar, não. Gengis Khan dá licença, né? Dizem por aí que na Europa, né, um grande número, uma porcentagem, né, de pessoas, no mundo, pessoas que têm o DNA dele, de tantas mulheres, de tanto. Não sei, quase toda, uma porcentagem altíssima da população do mundo tem o DNA de Gengis Khan. Imagino que. Eu não vi um documentário sobre isso, o cientista falando. Uma grande, não é coisa pouca, não. Parte da população mundial tem o DNA de Gengis Khan. Imagina o que esse homem não fez. Número de filhos, estupros, violência. O homem dominou aquela parte do mundo quase toda. Era assim, o pessoal fala de hoje, o povo lá da Alemanha em 1942, Gengis Khan, e quando olhou para ele, disse assim, você é um gatinho perto de mim. Aí o pessoal, né? Mas o outro nasceu quando já tinha jornal, rádio e televisão, né? Aí todo mundo fala, mas Gengis Khan, Jesus amado mestre. Vai ser espírito puro, né? Não sei onde anda, mas olha, eu vi a história do homem, que tem uns programas no documentário que dizem assim, os 10 piores, né? Aí começa, 10º, onde estão os mais violentos, que já da história. Os conquistadores. E quando se fala conquistador, você bota igual a homens violentos e maus. Aí começa, fulano, Alexandre o Grande, César, em primeiro lugar, Gengis Khan. Do mais poderoso, o mais violento, o mais carniceiro, Gengis Khan, na história da humanidade. Gengis Khan ainda não apareceu. Hoje, estamos no século XXI. Ninguém que tenha se comparado a ele. Nem aquele lá da Rússia de 1920 e pouco. Todo mundo fala, né? Sei lá, todo mundo sabe quem é. Lá da Rússia de 1920, 1930, que foi até o final da Segunda Guerra Mundial. Que todo mundo fala que, oh, meu Deus, aquele russo lá. Nem ele. E esse lá da Rússia, ainda tem uma coisa, o cara era destrambelhado. Ele era destrambelhado. Tá? Que fez aquelas barbaridades todas lá na União Soviética. Ele ainda tinha essa coisa de ser destrambelhado. Mas ele, pé de Gengis Khan, nossa, nem... Quando eu vi a história de Gengis Khan, eu falei, Jesus, estamos no século XXI. A história ainda não registrou ninguém mais cruel que Gengis Khan. E ele é de 600, 800, por aí. Tá? Ainda não apareceu até agora. Esperamos que não apareça. Para você ver que grande parte da população do mundo tem o DNA dele. Gengis Khan. Cientistas... É verdade, eu pensei que não é verdade. Imagina, né? Então, ele diz assim, essa voz, né? E ela, eu estava aqui. Então, o véu do esquecimento é a nossa vantagem reencarnatória, né? Que vai nos permitir agir conscientemente
bastardos do passado. Imagina quando esse cidadão for reencarnar. Nem sei se já reencarnou. Nem sei se já reencarnou. Mas vamos dizer que tenha. Ele conseguiria dar um passo lembrando disso? Claro que não. Claro que não. Interessante, Se Rose. esquece. Interessante, Rose, que tem pessoas que pagam essas pessoas que vai Sim, suas vidas passadas, sim. como já houve uma amiga, me perturbou para ir com ela em Laranjeiras, que ela não sabia onde era, eu fui fazer companhia a ela. Ah, Menezes, a minha cartomante, ela que era, disse que vidas passadas eu fui a rainha, fulano e tal. Aí eu, como eu sou um cara muito sério, eu falei, se gozado, e nunca falo que a pessoa foi uma mendiga, uma mulher assim da cabaré da Praça Noir, nunca diz isso, só diz que foi rainha, que foi rei. Ó, ele nasceu na Mongólia por volta do ano 1170 e poucos. Morreu em 1227, morreu no século XIII, né? Nasceu no século XII. Ele deve ter nascido por 1160 e pouco, porque também viveu muitos anos. Foi um governo longo, muito longo, né? Então, vamos por aí, né? Viveu bastante, né? Então, tem aqui uma notinha de Kardec para essa questão 393. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, que é essa memória subliminar que diz Leon Denis, né? Que é a voz da consciência. Aí ele diz aqui, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. Então, se a gente, de vez em quando, vem com aquela violência, vou soltar 2 foguetes aqui, 3 mísseis ali, é isso aqui. É a nossa tendência instintiva, uma lembrança do nosso passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não rescindir nas faltas cometidas. Nos concita, nos estimula a resistência daqueles pendores, daquelas tendências. Então, quando vem aquela coisa assim, vou jogar 10 granadas para lá, 50 mísseis para cá, a consciência diz assim, sossega, você não vai jogar nem estalinho, que você já julgou e deu no que deu. Sossega. E aí você dá aquela sossega. Fica só no verbalizar, graças a Deus. Entendeu? Porque lá no passado você já mandava mesmo. Agora, fica só no verbalizar, mas aí você já não joga, já é um adianto. Já é sinal de evolução. Amanhã você não vai nem falar mais isso. Né? Vamos aqui na 394. Nos mundos mais elevados do que a Terra, onde os que os habitam não se veem premidos pelas necessidades físicas, quer dizer, não tem a necessidade física que nós temos, pelas enfermidades que nos afligem, os homens compreendem que são mais felizes do que nós. Né? Isso é, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? Relativa, em geral, à felicidade? Kardec vai fazer várias perguntas, né? Sentimos-la mediante comparação com o estado menos ditoso? Visto que, em suma, alguns desses mundos, se bem melhores que o nosso, ainda não atingiram o estado de perfeição. Seus habitantes devem ter motivos de desgostos, embora de gênero diverso dos nossos. Eles têm lá as dificuldades deles, só que as dificuldades deles são um pouco diferentes das nossas. E entre nós, o rico, conquanto não sofre as angústias das necessidades materiais, quer dizer, o rico entre nós não tem falta do pão de cada dia, né? Nem por isso se acha isento de tribulações. Ele não sente falta do pão de cada dia, mas ele tem outras dificuldades que lhe tornam amarga a vida. Pergunto, então, na situação que se encontram os habitantes desses mundos, não se consideram tão infelizes quanto nós, em que nos vemos e não se lastimam da sorte, olvidados, esquecidos de existências anteriores, inferiores, que lhes sirvam de termos de comparação? Aí eles vão dizer assim, cabem aqui 2 respostas distintas.
mediante essa pergunta de Kardec, tem duas respostas um pouco diferentes. Há mundos, primeira resposta, há mundos entre os de que falas, então, entre esses que Kardec cita, cujos habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Tem mundos que os espíritos lembram o que viveram, o que fizeram na vida anterior, na vida passada. Esses espíritos compreendes, podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fruir. Então, esses espíritos de mundos diferentes do nosso, que lembram do que fizeram na vida passada e quem foram na vida passada, eles já estão num nível evolutivo que compreendem o porquê estão passando atualmente o que estão passando. E não reclamam. Eles sabem, estamos passando essa dificuldade, porque lá no passado fizemos besteira. Graças a Deus que Deus me deu uma nova oportunidade de padecer o que eu estou padecendo, porque eu estou crescendo. Olha, entendeu? Então, quando ele lembra do erro que ele fez e vê o sofrimento que ele está fazendo agora, ele levanta a mão para o céu e diz: como Deus é bom, me deu esse sofrimento para eu poder resgatar. Igual assim que a gente não fala isso também? A gente fala. Não. Por isso que, como a gente não vai falar isso, por isso que Deus não deixa a gente saber. Porque a gente vai falar, entendeu? A gente, primeira coisa vai dizer, é mentira. Se souber, é mentira. Eu não fiz isso. Ainda vai discutir que não fez. Eles não. Eles podem lembrar porque eles vão compreender o porquê da vida atual. E vão ser felizes. E vão saber que Deus os está educando. Entendeu? Por isso aqui. Sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite fruir. Que é a felicidade de quê? De corrigir os seus erros. Outros, porém, cujos habitantes, foram duas respostas, né? Achando-se, como dizes, em melhores condições do que vós da terra, não deixam de experimentar grandes desgostos, até desgraças. Esses não apreciam a felicidade que gozam, pela razão mesma de não se recordarem de um estado mais infeliz. Então, já tem outros, tá? Que são espíritos que vivem até em situações diferentes da nossa, espíritos que são até mais evoluídos do que nós. Mas, quando eles olham e ficam sabendo do passado, eles sentem desgostos e até desgraças. E não apreciam a felicidade daqueles outros, tá? De que gozam, pela mesma razão, de não recordarem de um estado mais infeliz. Então, outros que são mais evoluídos do que a gente, mas ainda não sabem apreciar a corrigenda que estão passando. E aí, por isso, eles ainda não têm a lembrança também, mas já são mais evoluídos do que nós. Entretanto, se não apreciam como homens, apreciam como espírito. Mas aí, esses que não lembram do passado e que não se sentem felizes, e olha, são mais evoluídos do que a gente, hein? Quando desencarnados, aí eles compreendem e apreciam como espíritos. E são mais evoluídos que a gente. Aí Kardec bota aqui o comentário. Ele começa logo com uma pergunta. No esquecimento das existências anteriormente transcorridas, sobretudo quando foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial e que revela a sabedoria divina? Nos mundos superiores, quando recordá-las já não constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas se apresentam à memória. Outra pergunta. Nos mundos inferiores, a lembrança de todos os que tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Concluamos, pois, daqui que tudo que Deus fez é perfeito e que não toca criticar-lhe as obras, nem lhe ensinar como deveria ter regulado o universo. Tá? Então, ele vai dizer aqui, no esquecimento das vidas anteriormente transcorridas, sobretudo quando elas foram amarguradas, não há qualquer coisa de providencial. Ele pergunta que ele dizia que revela a sabedoria divina? Nos mundos superiores, quando o recordar já constitui pesadelo, é que as vidas desgraçadas
se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, a lembrança de todas as que se tenham sofrido não agravaria as infelicidades presentes? Claro! No mundo superior, o espírito mais evoluído, quando ele lembra da desgraça, ele tira dali uma lição. No nosso caso, se a gente lembrasse, meu Deus do céu, seria uma tragédia para a gente. Então, Deus sabe para quem ele vai dar a lembrança e para quem ele não vai dar. Concluamos, pois, daí, que tudo que Deus fez é perfeito e que não nos toca criticar as obras, nem ensinar como deveria ter regulado o universo. Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos das nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira, e outros nos exaltaria o orgulho. Porque tem gente que diria assim, nossa, quer dizer que eu fui Gengis Khan, é? Que poderosão, não é isso? Poderosão, né? Aí ele diz aqui, peando-nos, quer dizer, pesando em nós, pesando-nos em consequência o livre-arbítrio. Para uns seria uma humilhação, a pessoa celebrasse, né? E eu lembrando, todo mundo lembra, ele ficaria arrasado. Para outros seria orgulho, né? Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário, e basta a voz da consciência e os pendores instintivos. Priva-nos do que nos prejudicaria. Acrescentemos que, se nos recordássemos dos nossos precedentes atos pessoais, igualmente nos recordaríamos dos outros homens, de que resultaria, talvez, os mais desastrosos efeitos para as relações sociais. Nem sempre, podendo honrar-nos do nosso passado, melhor que sobre ele o véu seja lançado. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos, acerca dos mundos superiores à Terra. Nesses mundos, em que só reina o bem, a reminiscência, quer dizer, a lembrança do passado, nada tem de dolorosa. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à estada em mundos inferiores, não passa, então, conhecemos de mau sonho, né? Então, quando a gente lembra de alguma coisa assim, através de um sonho, do pesadelo, é mau sonho só, e acabou, né? Vamos a 395. Podemos, Kardec pergunta, ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Os espíritos respondem, nem sempre. Quer dizer, não é corriqueiro. Não é corriqueiro. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Quando ele diz muitos sabem, são os espíritos mais elevados. Tá? Contudo, muitos sabem, são os espíritos mais elevados. É bom que aí a pessoa diz, ué, como muitos sabem? Esses muitos sabem aqui são os espíritos mais elevados. É bom a gente botar uma setinha aí. Muitos sabem o que foram, o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado, os mais elevados. Se ele diz que são extraordinárias revelações, é porque são os mais elevados. Porque se fosse uma grande maioria de espíritos inferiores que lembrassem das vidas passadas, com certeza não seriam revelações extraordinárias. Então, quando ele diz aqui, se lhes permitisse dizê-lo, aquilo que eles lembram da vida passada, fariam extraordinárias revelações sobre o passado. Então, quando você pega um Divaldo Pereira, um Chico Xavier, ele sabia de vidas passadas dele. Ele teria condições de falar, entendeu? E ele revelava, né? Poderia revelar. Então, os espíritos mais elevados, esses muitas vezes sabem o que fizeram na vida passada. E se fosse permitido a eles falarem sobre tudo, eles revelariam extraordinárias revelações. 396. Algumas pessoas julgam ter vaga recordação de um passado desconhecido, que se lhes apresenta como uma imagem
fugitiva de um sonho que em vão se tenta reter. Não há nisso simples ilusão. Aí ele diz algumas vezes, quer dizer, poucas vezes. Poucas vezes. Esse algumas vezes está. Algumas vezes, poucas vezes, é uma impressão real. Na maioria das vezes, quando você tem uma vaga recordação de um passado desconhecido, né? Aparecendo com uma imagem fugidia de um sonho, ele diz algumas vezes, poucas vezes é uma impressão real, mas também frequentemente, quer dizer, ele usa o advérbio aqui, quer dizer, na maioria das vezes, não passa de mera ilusão, contra a qual precisa o homem pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de superexcitada imaginação. É o que mais a gente vê. A pessoa lê um livro, vê um filme aqui, não sei o que lá, ajuda toda a mente. Então, quando o cara lembra de certas coisas, aí eu vivi isso, eu vi aquilo. Na maioria das vezes, ele diz que é ilusão. É ilusão. Poucas vezes você realmente lembra de algo da sua vida passada. Inclusive, um palestrante recomendou um livro, né? Que é um livro do doutor Inácio Ferreira, quando estava encarnado. Não é psicografia. O nome do livro é A Psiquiatria em Face da Reencarnação. Tá? A Psiquiatria em Face da Reencarnação, do doutor Inácio Ferreira, lá de Uberaba. Tá? Na maioria das vezes, ele aqui vai falar do hospital de muitas pessoas que foram internadas e que tinham essas imagens. Eu fui isso, eu fui aquilo, eu vivi aquele outro. Então, esse livro, A Psiquiatria em Face da Reencarnação, doutor Inácio Ferreira, de Uberaba, ele escreveu esse livro quando ele estava encarnado, não é psicografia, tá bom? 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Ele diz sim, sim. À medida que o corpo se torna menos material, quer dizer, mais sutil, e logo, se ele é mais sutil, é porque o perispírito também é mais sutil, né? Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Eles as têm mais nítida. Vamos dar uma olhadinha aí na questão 230. 230. Olha a pergunta de Kardec, na parte 2ª, capítulo 6 da Vida Espírita. Na erraticidade, o espírito progride? Ah, não, peraí, gente, não. Desculpe, não é para agora, não. Vamos para 398. É que eu deixo marca aí a 230. 398. Então, ele falou da 397, que à medida que o espírito evolui, né, com mais exatidão, ele se lembra do seu passado. Esta é a lembrança dos que habitam os mundos superiores, né? 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, quer dizer, uma lembrança do seu passado, dá-se-á que, quer dizer, conclui-se que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu. Então, pelos nossos instintos, né, já dá para a gente lembrar, né, quem nós fomos. Aí ele diz aqui, a pergunta, sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dá-se-á, quer dizer, conclui-se que, pelo estudo desses pendores, seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu. Ele diz, até certo ponto, assim é. Mas, preciso, mas seria o mais, né? Se torna, porém, mas é preciso, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito. Então, você também tem que levar em conta a renovação que o espírito já realizou, né? E as resoluções que ele havia tomado na erraticidade. Então, a gente melhora, a gente fala em renovação, não é só aqui na Terra, não, no plano espiritual também. Então, olha a pergunta, sendo os pendores instintivos uma lembrança do passado, se eu sou uma pessoa muito agressiva, né? Isso vai contar um pouco do meu passado. Dar-se-á que, pelo estudo desses pendores,
seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Ele diz, até certo ponto assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora também que possa ter operado no espírito, através do seu esforço de se melhorar, da sua renovação. E as decisões, resoluções que ele tenha tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a passada. Então, lá na 230, né, Kardec pergunta assim, na erraticidade o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tá? Então, na erraticidade, o espírito ele pode melhorar muito, tá? 230, né? Eu fechei aqui. Na erraticidade, o espírito pode melhorar muito. Tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal, é que põe em prática as ideias que adquiriu. E também, dando um pulinho na 132, pergunta, qual o objetivo de encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. É por isso. Então, você pode melhorar no plano espiritual, mas a gente melhora também no plano espiritual. Então, você sai de uma reencarnação, às vezes sai de uma encarnação complicado, de forma complicada. Vai para a reticidade, dá um up, já reencarna numa situação um pouquinho melhor. Aí aqui você corre atrás, vai desencarnar já bem melhor. Então, você tem que aproveitar as duas oportunidades. Vamos aqui a 398A, para a gente fechar essa aqui. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou pegar só uma parte da pergunta do Kardec, não vou nem avançar muito. 398, deixa eu ver, 398 já li, né? Opa. É 398A. Poderá também ser pior a próxima encarnação? Isto é, poderá o espírito cometer numa existência faltas que não praticou na precedente? Então, eu posso, nessa encarnação, fazer coisas que no passado eu não fiz? Ele diz assim, depende do seu adiantamento. Depende do seu adiantamento, tá? Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastada a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento. É uma reencarnação não bem aproveitada, né? Que uma retrogradação, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Quer dizer, o cara quer saber o seguinte, eu posso, nessa vida, fazer coisas que eu não fiz na outra? É isso que ele quer saber. Ele diz, depende do seu adiantamento. Se você avançou bastante, dificilmente isso vai acontecer. Agora, se você não avançou quase nada, se estacionou, você pode fazer. Você pode fazer coisa pior. Porque lá na encarnação passada, você estacionou. Então, nessa, você pode fazer coisa pior do que você fez na outra. Você fez na outra. Agora, se você adiantou, você não retrograda, tá? Por isso ele diz... Mas aí, a Rose, Oi. mas não diz que o espírito não... ele pode estacionar, mas ele não retrograda. Não retrograda, mas ele está estacionado, não aproveitou. Ele pode fazer ali um ato pior, porque está dentro daquilo que ele fazia. Ele pode ser um espírito bem, vamos dizer assim, imperfeito. Na outra encarnação, ele estaciona. Ele continua sendo ele ruim. não faz nada. Igual eu estou pensando em 3 reencarnações. Nessa daqui eu pintei e bordei, fiz tudo de ruim. Tudo de ruim. Nessa aqui eu estacionei. Eu não cresci. Nessa aqui eu posso fazer o que eu tinha feito antes aqui. Entendeu? Porque eu não cresci. Eu não cresci. Eu fui um bárbaro nessa encarnação. Desencarnei. Na outra, eu continuo bárbaro, mas sem oportunidade de mostrar que eu sou bárbaro. Eu faço uma encarnação estacionário. Entendeu? Não aproveito nada.
Na outra, surge a oportunidade do bárbaro se mostrar. Eu mostro. Eu demonstro. Eu continuo sendo bárbaro. Eu cresci. Eu não estou retrogradando. Eu só estaria retrogradando se eu tivesse crescido. Eu não cresci, eu fiquei estacionário. Eu continuei sendo quem eu era, sem oportunidade de me mostrar. Entendeu? Eu continuo sendo quem eu era. Só que nessa encarnação, depois foi uma encarnação curta, eu não tive tempo. Não me deu a oportunidade de mostrar, eu estou aqui. E eu não fiz. Na outra, surge a oportunidade, eu aproveito, faço. Então, eu posso fazer nessa encarnação o que eu não fiz na passada. Se na passada foi uma encarnação estacionária. É o que eu disse aqui, ó. Os espíritos dizem, depende do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas faltas, consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, estas faltas denotam mais um estacionamento e uma retrogradação. Para retrogradar, ele teria que ter crescido e depois caiu. Ele permaneceu, olha, estacionário, porquanto o espírito é suscetível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retrogradar, retroceder. Ele pode parar. Então, eu não aprendi nada aqui, mas também não teve oportunidade de fazer mal. Não, porque eu estou no meu nível, como se aquela reencarnação passada nem tivesse existido. Nem tivesse existido. Não aprendi nada, continuei sendo eu. Entendeu? E aí eu coloco, eu estou estacionário, eu só iria retrogradar se eu tivesse aprendido alguma coisa e eu ter caído de novo. Isso não pode acontecer. Quando eu falei aqui que eu ia parar, eu vou parar na 399, só um pedacinho para a gente fechar. Ele diz aqui, ó, olha a pergunta. Sendo as vicissitudes da vida corporal, quer dizer, as dificuldades, expiação, sendo as vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado, e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Então, ele está querendo saber, sendo as dificuldades da vida corporal, expiação das faltas do passado, e ao mesmo tempo uma prova, né? Pensando no futuro, seguir-se-á que da natureza de tais dificuldades se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Eu só vou ler a primeira, é o primeiro período dessa resposta. O resto vai ficar semana que vem. Muito a miúde, quer dizer, na maioria das vezes. É isso possível porque cada um é punido naquele que pecou. Aí a gente vai aqui. Essa mensagem, cada um é punido naquilo que pecou, o pessoal diz assim, Jesus falou isso. É verdade, Jesus falou isso. Aí a gente diz assim, quer dizer que essa mensagem, a gente não é punido naquilo que pecou, só sabemos dessa notícia de Jesus para cá. Não, não. Não é de Jesus para cá. A gente sabe disso há muito tempo. Há muito tempo. Por isso que Kardec pergunta, sendo as dificuldades da vida corporal, expiação das faltas do passado, ou pode ser, ao mesmo tempo, uma prova com vista a melhorar no futuro. Seguir-se-á que da natureza de tais dificuldades se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Aí ele diz, muito comum, quer dizer, muito a miúde. É isso possível, porque cada um é punido daquele que pecou. Aí o sujeito diz, tem certeza? Tenho. Mas eu só soube disso quando Jesus esteve aqui na Terra. Não, você já sabia antes. Isso foi a notícia mais velha do mundo. E vamos provar que foi. Vamos pegar a Bíblia? Vamos pegar a Bíblia para a gente ver. E eu só vou... Vamos lá. Salmos. Deixa eu pegar. Olha, o Salmo vai depender se a tua tradução é latina ou hebraica, tá? Se for hebraica, latina, você vai ter que ver Salmo 61 ou Salmo 62, porque tem esse problema dos salmos, tá? Se a tua tradução é latina ou se ela é hebraica. Então, você procura assim, Salmo 61 ou Salmo 62, versículo 12. Versículo 12. No meu é
o 61, mas tem gente que pode ser o 62. Versículo 12, olha só. Deus, isso aí é que eu mandei para vocês no apoio. Deus falou uma vez, eu ouvi estas duas coisas. O poder é de Deus. E tu, Senhor, és misericordioso, porque retribuirás a cada um segundo as suas obras. Tá? Olha o aviso. Olha o aviso. Por isso que ele diz aqui. Pois que cada um é punido daquilo que pecou. Vamos agora a Jeremias, profeta Jeremias. Rose, a minha Bíblia, no 61, não tem versículo 12, vai... Você vê o 62. Hã? Vê o 62, por isso que eu falei. Se a tradução é da latina ou da hebraica. 62, versículo 12. Também não tem esse versículo. Não tem. É assim, ó. A ti também, Senhor, pertence a benignidade. Ah, tá. Tem. Tem, meu 62. Então, a minha é o quê? A sua é 62, a sua é hebraica. Hebraica, tá. Obrigada. Aí dá um probleminha aí. Agora nós vamos em Jeremias 17:10. Lê aí para mim, Carmen. Jeremias 17:10. Eu, o Segura. Senhor, 17:10. 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Das suas obras. Né? Agora, ainda em Jeremias 32, 19. Eu estou arrumadinho. Jeremias 32, 19. Lê aí, Denise. Jeremias. E como é que pode estar isso aqui? 19 aqui. Jeremias. Sois grande em vossos desígnios, poderoso em vossas realizações, e vossos olhos se acham abertos para todos os destinos dos homens, a fim de retribuir a cada um de acordo com a sua conduta e os frutos de seus atos. Né? Agora nós vamos para Ezequiel. Está na ordem certinho. Gente, Ezequiel 18:30. Ezequiel 18:30. Tá. Espera aí, chatinho. Ezequiel 18:30. Aqui eu não marquei, eu estou procurando, eu marquei sua parte. Ezequiel 18:30. Vai lá, Menezes. Assim, pois, casa de Israel é o segundo o vosso próprio proceder, e julgarei cada um de vós, oráculo do Senhor, Javé, convertei-vos, renunciai a todas as vossas faltas, e não haja mais em vós o mal que vos faça cair. Ezequiel 18 até 30 a 32. Vai até o 32. Repeli para o mal que vos faça assim. Para longe de vós todas as vossas culpas, para criar em vós um coração novo e um novo espírito, porque havereis de morrer, israelitas. Não sinto prazer com a morte de quem quer que seja. Oráculo do Senhor, Javé, convertei-vos e vivereis. E vivi, né? Agora, Beto, vamos lá no Isaías, é lá na frente, Isaías, é porque eu era para ter feito a numeração, ler na numeração e eu numerei. Vamos lá, Isaías está lá na frente. Isaías 3.
Isaías 3. Está marcadinho. Deixa eu pegar aqui. Espera aí. Isaías 3, deixa eu só achar o meu também. Espera aí, Beto. Isaías 799. O meu aqui, 799. 799. É a minha página. Isaías 3, 10, 11. Pode. 3, 10, 11. Dizei do justo, como ele é feliz, pois comerá o fruto de suas ações. Ai do perverso, desgraça, porque ele será tratado conforme o agir de suas mãos. De suas mãos, né? De suas ações. Agora vamos a Provérbios. Volta um pouquinho atrás. Um pouquinho antes de Isaías. Provérbios. Deixa eu achar aqui. Alberto. Provérbios 24. 24, 12. Se disseres, mas não o sabia, aquele que pesa os corações não o verá. Aquele que vigia tua alma não o saberá. E não retribuirá cada qual segundo seu procedimento? Segundo as suas obras, segundo o seu procedimento. Né? Obra, procedimento. Então, ele diz aqui, né? As forças não me ajudam. Aquele que vê o íntimo do coração o conhece. Ao guardador da tua alma nada se esconde. E ele retribuirá o homem segundo as suas obras, segundo o seu procedimento. Agora vamos para Jó. Jó é lá no início. Lá no início, Jó. É lá no início, Jó. Jó 34. É que eu dei para vocês em ordem, na hora que eu fui ler, eu não botei em ordem. Cada hora eu não prestei atenção nisso. Espera aí, Beto. Vai a Vera Eckert, vê aí. Jó. Espera aí. E aí não para. Jó, capítulo 34, versículo 11. 34, 11. Espera aí. 34, 11. Liga o microfone, Verinha. Estou ligando. Ah, tá. Pois, segundo a obra do homem, ele retribui e faz a cada um segundo o seu caminho. E continua. Na verdade, Deus não procederá impiamente, nem o Todo-Poderoso perverterá o juízo. Não, Ele, peraí. Porque ele dará ao homem segundo as suas obras. 34, 11. isso, Porque ele dará ao homem segundo as suas obras. E recompensará cada um segundo o seu proceder. o meu só está assim. É só isso aí mesmo. Segundo... Agora nós vamos a Gálatas. Gálatas já é Novo Testamento. Né? Gálatas é Novo Testamento. Já é Novo Testamento. Gálatas. Novo Testamento. É Gálatas 6, 7, 8. Ana Constantino, Gálatas 6, 7, 8. Novo Testamento. 6, 7, 8. Capítulo 6, versículo de 7 a 8. Aqui. Eu Acho acho que eu não que- marquei. Eu não. Gálatas, eu pulei o Gálatas. Leu Gálatas? Aqui, menos o Gálatas. Então, a Ana Brita acho que não pegou, não. Fez do Cineia também não, né? Eu lá, Gálatas. Você fez pesquisa? Estou procurando aqui. É porque eu mandei lá no apoio, porque a gente está com pressa aqui por cada hora, né? Não, pode ir, vai. E Gálatas é Novo Testamento, é Cartas Gálatas, e já é depois Posso ler? Pode, Alberto. Vamos lá. Gálatas, capítulo 6, versículo de 7 a 8. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso mesmo
colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia do Espírito colherá a vida eterna. Agora vamos para o último. Aqui, eu tinha aqui, eu ia ler. Agora deixa para lá. Me batei aqui. Eu também achei. Agora vamos para o Apocalipse. Apocalipse, que é o último. Né? Aí eu achei o meu. Apocalipse. No Apocalipse, capítulo 22, é o último capítulo da Bíblia. Apocalipse. Capítulo 22, versículo de 12 a 20. Por que a gente está vendo isso? Para ver que até Gálatas, olha, até Gálatas era só Antigo Testamento. Falando, eu peguei 6 citações do Antigo Testamento falando que a cada um segundo suas obras. Do Novo Testamento eu peguei Gálatas, tem outros. Peguei Gálatas, que é cartas de Paulo, e agora vou pegar o Apocalipse de João. Eu acho que eu tenho. Capítulo 22, versículo 12, diz assim, olha aqui. Olha o que diz o versículo 12. Eis que venho depressa. Todo mundo achou, né? Apocalipse 22. É a última página do Antigo Testamento. 22, versículo 12. É o último capítulo do Novo Testamento, do Apocalipse. Então, não tem que... E os mortos Vamos lá. Diz assim, vai do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. É a última folha da Bíblia, do Antigo Testamento. Então, não tem o que errar. Ele diz aqui, ó, eis que venho depressa, e a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Lembra que Francisco é o segundo, depois é o maior, depois do primeiro, não é isso? O maior depois do primeiro. Olha o que ele diz aqui. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para terem parte na árvore da vida e entrarem pelas portas da felicidade. Fora os cães, os feiticeiros, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Jesus, a mensagem é dele. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos atestar estas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela resplandecente da manhã. O espírito e a esposa dizem, vem, e o que ouve, diga, vem, e o que tem sede, venha, e o que quer, receba de graça a água da vida. Eu declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes fizer acréscimo, quer dizer, se alguém fizer um acréscimo a esse livro, Deus o castigará com as pragas escritas neste livro. Se alguém tirar qualquer palavra... Se alguém tirar qualquer coisa das palavras da profecia deste livro, Deus lhe tirará a sua parte do livro da vida. Quer dizer, qualquer adulteração, a pessoa será castigada. Santa da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. O que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Isso aqui é Jesus falando. Por isso que ele diz, eis que venho depressa e a minha recompensa está comigo para retribuir a cada um segundo as suas obras. Por isso que nessa questão 399, que eu só vou ler até aqui, os espíritos dizem, né, quando o Kardec pergunta, sendo as vicissitudes da vida corporal, expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vista ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais dificuldades se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior, e eles dizem, muito a miúde, quer dizer, muito comum isso. Muito a miúde é isso possível, porque cada um é punido
naquele que pecou. Então, a cada um será sempre segundo as suas próprias obras. Então, essa mensagem, tá? Ela tem sido trazida para o homem desde Abraão. Se a gente for procurar outros profetas, a gente vai encontrar isso aqui. Vai encontrar isso no Gênesis, no Êxodo, no Deuteronômio, no Número, no livro de Juízes. Então, a gente não pode dizer assim, Jesus falou. Está lá na Gálatas, Mateus também tem Mateus. Não. Essa mensagem de Deus, a cada um segundo suas obras, o homem será sempre punido naquilo que pecou. Desde que o primeiro profeta chegou, desde que o primeiro mensagem chegou, ele disse assim, bom dia, a cada um será segundo as suas obras. Então, é a mensagem mais, podemos dizer, mais antiga. Mais antiga. Por isso que hoje nós não podemos dizer, eu não sabia. Eu não sabia. Então, eu trouxe aqui, Jó, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel, no meio do Novo Testamento, os evangelistas, que quase todos falam sobre isso, fui a Paulo, Gálatas, e fui no Apocalipse de João. Aí no Apocalipse de João, é Jesus dizendo, eu sou Jesus. Ele disse isso no Apocalipse. Todo mundo disse. E aí a gente vai dizer assim, meu Deus, Deus não é justo. Deus não é justo. Mas essa mensagem tem sido dada para a gente há 4 ou 5 mil anos. Porque a Mesopotâmia, de onde saiu Abraão, é uns 3 mil anos antes de Jesus. Há quase 5 mil anos tem essa mensagem. Você será sempre punido naquilo que pecou, a cada um segundo as suas obras. Então, não foi Jesus. O pessoal diz, Jesus disse. Não, os profetas já diziam isso. Jesus disse que ele enviou os profetas. Ele enviou os profetas. Então, a mensagem. A gente não pode dizer que não está sabendo da novidade, que isso é novidade, isso só foi dito há 2000 anos, tá? Só 2000 anos que a gente está sabendo disso. Então, dá um tempo, está querendo exigir demais. Só há 2000 anos que foi dito isso. Não. Isso já foi dito há mais de 5 mil anos. Cuidado, a cada um segundo suas obras. E a gente ainda não aprendeu a lição. Então, gente, semana que vem, a gente vai volta aí dia 16/10, questão 399. Que aí a gente vai dissecar 399. Tá? Eu só coloquei isso aqui, fiz questão de trazer hoje, para a gente lembrar que essa mensagem é antiga. Não é coisa nova. O famoso a cada um segundo as suas obras é antigo. Tem mais de 5 mil anos e nós ainda não aprendemos isso. Achamos que isso for coisa que só 2 mil anos é pouca coisa para a gente. Não, tem mais de 5 mil. E olha, fecha com a mensagem do Apocalipse. Última mensagem do Apocalipse de Jesus, do Apocalipse. Ele botou lá, a cada um segundo as suas obras. Percebeu? Último capítulo da Bíblia, último capítulo, tem a mensagem. A cada um segundo as suas obras. Dá para a gente parar para pensar, tem alguma coisa errada aí, né? Vamos parar 10 minutinhos. E hoje eu estiquei um pouquinho, porque eu queria fechar aqui com o Evangelho. 10 minutinhos, quando for 44, a gente volta, tá bom? Desculpe aí o povo aí que atrasou, que veio para a Ivone, mas é que eu precisava dar uma fechadinha aqui com o Evangelho, tá, gente? Agradecendo a Deus, porque, mais uma vez, ele nos chamou a atenção a cada um segura suas obras aí. Cuidado, rapaziada. Então, vamos lá. Obrigado. Só puxão de orelha, né, Rosa? Só puxão de orelha. Para não dizer que eu não falei depois que eu fui. Eu voltei para o espiritual, né? Para não falar que eu não, né? Para não falar que depois que publicou o livro dos Espíritos, eu não disse nada. Então, não esqueça, cada um segundo suas obras. E agradecendo sempre a Deus pela oportunidade.